Olá a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos a mais uma Semana Santa. Infelizmente, mais uma Semana Santa, segunda consecutiva, em que estamos impedidos de cultuarmos a Deus em nossos templos, juntos, celebrando a Páscoa que é Cristo. Apesar disto, pela graça de Deus, nós temos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus aqui, por este canal na internet. E eu quero convidar a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15. E nós vamos ler do versículo 33 até o versículo 41. Marcos 15, 33 a 41. E nos diz assim a palavra do Senhor. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz. Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e o serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Oremos. Querido Deus, nesta preciosa hora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor, ó Deus, ilumine a todos aqueles que estiverem ouvindo esta mensagem. Dê, ó Pai, entendimento, Senhor, compreensão, iluminação do Teu Espírito Santo. Edifica o Teu povo, Pai, e traz, ó Deus, salvação àqueles que não Te conhecem, que porventura ouvir esta mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Presenciar uma morte é algo inesquecível. Se você já passou por esta experiência, eu tenho certeza que você se lembra dela muito bem. E se a morte se deu em uma situação de intenso sofrimento, mais marcante ainda é esta cena em sua mente. A morte é um assunto que a maioria das pessoas não gosta de falar. Tem gente até que nem vai em velório e nem mesmo entra em cemitérios. Certa vez eu passei pela experiência de ter que ajudar a carregar o caixão de uma pessoa morta, muito pesada, porque os seus familiares se recusaram a entrar no cemitério. Minha coluna naquele dia reclamou bastante, mas a verdade é que o ser humano não foi criado para morrer, mas por causa do seu pecado, ele vai morrer. Isso lhe causa medo. Então, por que sofrer por antecipação, não é mesmo? Por que falar da morte se ainda estamos vivos? Por que falar da noite se o sol brilha lá fora? Não. É melhor não tocar nesse assunto. É melhor não falar sobre a morte.
No entanto, a morte é uma realidade muito mais presente do que a gente imagina. Para morrer, basta estarmos vivos, já dizia minha mãe. No filme Forrest Gump, a mãe do personagem Forrest lhe ensinou que a morte faz parte da vida. A morte nada mais é do que o fim da vida. Então, nós que estamos vivos hoje, um dia iremos morrer. Alguns dias atrás, a minha filha Lavínia me perguntou o que eu preferia, a Páscoa ou o Natal. Difícil responder isso. O Natal é muito bonito, é colorido, é luminoso. O Natal é musical. O Natal é alegria, é sorriso, música. Isso porque o Natal é o nascimento do menino. O nascimento de uma criança enche os seus pais de alegria. É o contrário da morte. Enquanto a morte é algo terrível que ninguém gosta nem de falar, o nascimento é algo belo e assim é o Natal, o nascimento. A estrela que brilhava apontava para o fato de que aquele menino era a luz do mundo. E o louvor dos anjos glorificavam a Deus. As cenas do Natal são lindas, os sons do Natal são maravilhosos. Não há como não se sentir bem no Natal. Mas e a Páscoa? Bom, para comércio de conversa, Páscoa é sangue. Se me pedissem para definir a Páscoa em apenas uma palavra, essa palavra que eu diria: sangue. E cá entre nós, sangue não é algo bonito de se ver, pelo menos não para mim. Eu detesto ver sangue. Quando eu faço o exame de sangue ou quando eu dou o sangue, eu viro o rosto, eu não olho, eu não gosto de ver. Porque para mim sangue é algo repugnante. Mas uma coisa nós não podemos nos esquecer, é que o sangue representa duas coisas completamente contrárias: vida e morte. No Antigo Testamento, os hebreus foram proibidos de comer carne com sangue porque no sangue está a vida. Uma pessoa viva precisa estar com o seu sangue em dia, com o seu sistema circulatório em ordem. Seu sangue precisa estar bem oxigenado, sua pressão sanguínea deve estar com padrões aceitáveis. E é bom que ela não tenha muita gordura no sangue. Agora, quando alguém sofre um acidente ou padece de algum tipo de enfermidade no sangue, essa pessoa precisa de doação de sangue. Sangue é vida, mas sangue também é morte. Ou melhor, o derramamento de sangue é morte. Na primeira Páscoa, ocorrida no Egito, cada família de Israel deveria tomar um cordeiro perfeito e matá-lo. O sangue desse cordeiro seria derramado e este sangue deveria ser passado nas portas das casas dos hebreus. Aquele sangue era um sinal de que naquela casa um cordeiro tinha sido morto. E nas casas onde isso não aconteceu, o sangue derramado foi do filho mais velho. Na primeira Páscoa, em todas as casas do Egito houve derramamento de sangue. Nas casas israelitas, o sangue derramado foi dos cordeiros, e nas casas egípcias foi o sangue dos primogênitos. Agora, voltando à pergunta da Lavínia, eu digo que eu gosto dos dois. O Natal aponta para a Páscoa. Quando José, em sonho, viu o anjo do Senhor, soube que o filho que Maria esperava salvaria o mundo dos pecados deles. E como judeu que era, José sabia que o cordeiro pascal morria como substituto no lugar dos pecadores israelitas. José sabia que para haver a remissão de pecados, o sangue do cordeiro precisava ser derramado, ano após ano. E o Messias prometido, o Salvador dos pecados, era o cumprimento da promessa do Cordeiro Pascal. Assim, tanto no Natal como na Páscoa,
nós somos lembrados de que o Filho de Deus veio a este mundo para morrer. E se no Natal temos cenas e sons bonitos, nós não podemos dizer a mesma coisa da Páscoa. Principalmente naquela Páscoa em Jerusalém, em que 3 homens foram brutalmente crucificados no Gólgota, o Monte da Caveira. O próprio nome desse lugar nos lembra a morte, caveira. E depois de uma noite repleta de profundos ensinos aos seus discípulos, Jesus então dispôs o seu coração para firmemente cumprir a sua missão. Ele orou ao Pai e foi obediente para a morte. E depois de passar pelo julgamento mais injusto de toda a história humana, de carregar a sua própria cruz na via dolorosa, debaixo de escárnios e açoites, ninguém menos do que o Criador do universo, humilhado, pregado numa cruz, ele derramou rios de sangue. Esta foi a terrível imagem da cruz. É sobre esse tema que eu quero meditar com vocês nesse instante. A terrível imagem da cruz. A primeira lição que nós vemos nesse texto de Marcos é que esta foi uma imagem de castigo. A imagem da cruz foi uma imagem terrível porque foi uma imagem de castigo. A cruz romana era o mais cruel instrumento de pena de morte daquela época. Os piores bandidos eram castigados e executados na cruz. Todavia, o castigo de Jesus foi muito mais doloroso do que o sofrimento físico em si causado pela crucificação. É verdade, Jesus sofreu fisicamente sim, dores terríveis e alucinantes. Mas algo que nós nunca podemos nos esquecer é que o castigo de Jesus não se limitou ao sofrimento físico. Havia sobre ele um castigo espiritual. A ira de Deus estava sobre ele. Ele precisou beber o cálice da ira de Deus até a última gota. E olhando para o nosso texto mais uma vez, em Marcos 15, no verso 33, nós lemos assim. Marcos 15, versículo 33. Chegada a hora sexta, houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Trevas na Bíblia simbolizam o juízo divino. A 9ª praga enviada pelo Senhor aos egípcios foram 3 dias de trevas. E logo depois dessas trevas, a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. O profeta Amós escreveu o seguinte: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Diz isso lá em Amós capítulo 8, versículo 9. E aconteceu exatamente aquilo que ele profetizou. Ao meio-dia, a hora sexta, a hora mais clara do dia, lembrando que os judeus começavam a contar o dia a partir do nascer do sol. Então, quando dava meio-dia, eram 6 horas depois que o sol havia nascido. E da hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. Deus apagou o sol, 3 horas de escuridão sobre a terra. Em Marcos 13, versículo 24, Jesus afirmou que no dia em que ele voltar, o sol e a lua escurecerão. O dia do Senhor será negro como a noite, porque neste dia ele virá trazendo justiça aos homens. Salvação ao seu povo, sim, mas julgamento, juízo aos homens. E naquelas 3 horas de escuridão, Jesus recebeu sobre si o castigo pelos nossos pecados. Ele clamou no versículo 39, na hora nona, às 3 da tarde, Eloi, Eloi, lama
sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo em meio à sua agonia, na hora de sua morte, Jesus se lembrou do Salmo 22, versículo 1, que diz exatamente isso. Deus não abandonou literalmente o seu filho, mas naquele momento, Jesus sentiu sobre si o castigo do inferno. Podemos imaginar o pai surrando o seu filho com toda a sua ira. Ele precisava passar por aquele castigo. Ele precisava beber aquele cálice amargo. A sua dor era tanta que ele sentiu sede e ao invés de água lhe deram vinagre para beber. Nos versículos 35 e 36 nós lemos assim: alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. Eles nem mesmo entenderam as palavras de Jesus. No aramaico, Eloi se parece com Elias e eles se confundiram ali e ainda zombaram de Jesus. Um deles correu a embeber uma esponja de vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber e dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus estava com sede e, no meio daquela zombaria, eles deram vinagre para que ele bebesse. Ninguém foi tão castigado como Jesus. Em nenhum momento, nunca ninguém sofreu o que Jesus sofreu. E vejam, queridos irmãos e amigos, a imagem da cruz é terrível porque ela mostra justamente isso, o castigo. Jesus, o santo Jesus, sem nenhum pecado, sofreu o castigo no lugar dos pecadores. Em 2 Coríntios 5, versículo 21, Paulo escreveu: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em Gálatas 3,13 nós lemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Isaías 53,5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então vejam, não existe sofrimento mais terrível, mais horrível, como o sofrimento que Jesus passou naquela cruz. Nada se compara a isso. Nada se compara às dores profundas, terríveis, não somente físicas, mas principalmente espirituais, que Jesus passou naquela cruz. O terror da cruz nos lembra que o nosso Salvador tomou sobre si o nosso castigo, tomou para si e sobre si o nosso castigo. E se você crê em Jesus, você sabe que você não irá passar por este castigo no inferno. No inferno não existe nada de bom, somente a ira de Deus sobre os ímpios condenados. E a igreja não passará por esse sofrimento, porque o Cordeiro de Deus sofreu o castigo do inferno, a ira de Deus sobre os nossos pecados no nosso lugar. O versículo 37, nós lemos que Jesus, dando um grande brado, expirou. Foi um brado de entrega, um brado de vitória. Não um brado de desistência, mas um brado em que ele grita que toda a dívida foi paga, está consumado, está cumprido, está pago. Eles não devem mais nada, Pai. Todos os teus filhos, a tua igreja já está perdoada, já está salva. Irmãos, ele se ofereceu voluntariamente para pagar a nossa dívida. Dívida esta que nós jamais conseguiríamos pagar.
Lembre-se que se não fosse por Jesus, você e eu não entraríamos no céu, mas estaríamos condenados a passarmos a eternidade no inferno. Teríamos que suportar as dores da ira de Deus, o sofrimento terrível, amargo e eterno da ira de Deus. Mas Jesus suportou esse sofrimento no nosso lugar naquela cruz. Foi algo horrível de se testemunhar, mas algo que nos trouxe a salvação. Ele é santo, é sem pecado e tomou sobre si a condenação do nosso pecado. É por isso que nós fomos justificados, é por isso que nós temos paz com Deus. Mas vejam, meus irmãos, uma segunda lição que essa passagem nos ensina é que a terrível imagem da cruz nos providenciou acesso a Deus. No versículo 38, nós lemos que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, em duas partes. Quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. O véu era uma cortina que ficava dentro do templo, separando o lugar santo do Santo dos Santos. No Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus. Esse lugar era acessado somente pelo sumo sacerdote e apenas uma vez por ano. O sumo sacerdote, depois de oferecer um sacrifício por si mesmo, entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus, representando o seu povo. Os hebreus não podiam entrar ali diretamente na presença de Deus. Eles precisavam que o sumo sacerdote fosse o seu representante. Caso contrário, se algum outro homem entrasse ali, ele seria morto. E Jesus é o nosso mediador, é o nosso sumo sacerdote, é aquele que morreu por nós e intercede por nós agora junto ao Pai. Com a sua morte, não há mais a necessidade de um sumo sacerdote humano e também não há mais a necessidade de que cordeiros sejam mortos em toda a Páscoa, porque ele, o verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus, o cordeiro que era aquele que os outros cordeiros apontavam, sim, ele morreu por nós. Agora nós entramos na presença do Pai em nome de Jesus. Jesus é o único caminho até Deus. Somente Jesus, não Maria, não os santos ou qualquer outro homem ou mulher. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não é um caminho, uma opção, uma alternativa. Você só pode ir até Deus confiado nos méritos de Jesus. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, veja, nós temos salvação somente por intermédio dele e temos acesso somente através dele. Assim sendo, nós lemos o seguinte na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós temos total acesso ao Senhor porque o véu foi rasgado. Nós temos intrepidez, nós temos ousadia, coragem a entrar na presença do Pai, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do seu Filho. Porque o véu foi rasgado, podemos agora orar ao Pai em nome de Jesus. Isso porque Ele intercede por nós junto ao Pai.
Nós temos um intercessor maravilhoso. Jesus, ele intercede por você e por mim junto ao Pai. E quando oramos, o Pai nos ouve, não porque nós merecemos, mas porque Cristo merece e abriu o caminho até Deus. Na verdade, Ele é o próprio caminho, como nós já vimos. As nossas orações, elas devem ser cristocêntricas e não egocêntricas. O que isso significa? Significa que os nossos pedidos devem ser sempre para glorificar o nosso mediador, Cristo. Devemos pedir a Deus que nos transforme à imagem de Cristo, que nos faça parecidos com Cristo. Nós não devemos pedir aquilo que nos faça felizes ou satisfeitos, mas aquilo que agrade a Cristo, que seja de acordo com a sua vontade. Se nós assim o fizermos, Ele ouve a nossa oração, conforme o apóstolo João escreveu lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas perceba também que o acesso que Jesus dá ao Pai não foi somente aos judeus que adoravam no templo, mas às pessoas de todos os povos, de todas as nações. Voltando para Lucas, capítulo 15, no verso 39, nós lemos assim: o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Vejam, vários soldados romanos foram responsáveis pela condução de Jesus ao Gólgota e também pela sua crucificação. Esses soldados foram comandados por um centurião romano. Os militares romanos eram conhecidos pela sua crueldade e insensibilidade, coisa que nós notamos claramente nos relatos dos evangelhos. Eles bateram, açoitaram, zombaram e crucificaram Jesus. No entanto, eles testemunharam o seu comportamento diante disso tudo. Testemunharam também as suas palavras ao criminoso arrependido, às mulheres que ali estavam, a sua mãe, a João, e também as palavras que ele dirigiu ao Pai. Eles também viram as 3 horas de trevas que houve sobre a terra e também o terremoto que sucedeu. Eles viram aquele homem crucificado na cruz do meio e viram que aquele homem não era um homem qualquer. O centurião, então, ele deu glória a Deus, de acordo com Lucas, e reconheceu que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Veja que os romanos não conheciam o Deus de Israel, nem as suas escrituras, nem mesmo as promessas quanto ao Messias. Os romanos eram pagãos, adoravam deuses falsos. Por isso que alguns comentaristas entendem que esse centurião não tenha reconhecido Jesus como o filho do único Deus, o Deus de Israel, mas como um filho dos deuses, de acordo com a sua religião pagã. Entretanto, segundo alguns comentaristas também, nós não podemos descartar que é possível sim que este homem tenha se convertido. Aliás, se isso realmente aconteceu, teria sido algo maravilhoso. Anos depois, um outro centurião, chamado Cornélio, ouviu o evangelho da boca do apóstolo Pedro, e ele e sua família se converteram. Jesus deu a salvação e o acesso a Deus não somente aos eleitos de Israel, mas aos eleitos de todas as nações. Se nós brasileiros recebemos a salvação e temos livre acesso a Deus pela mediação de Cristo, é porque o véu se rasgou. E assim, não somente judeus, mas também romanos, gregos, brasileiros,
pessoas de todos os lugares da terra têm agora acesso a Deus pela mediação de Jesus Cristo. Aquela terrível cena da cruz deu acesso a Deus a povos de todas as tribos, raças, línguas e nações. Assim sendo, nós precisamos anunciar a mensagem da cruz àqueles que não a conhecem, àqueles que estão longe. Nós precisamos orar, sustentar e nos dispor à obra missionária, para que, assim como nós um dia ouvimos a mensagem da cruz, outros também possam ouvir e se converter. E vejam, meus irmãos, nós temos ainda uma terceira e última lição, que essa terrível cena, essa terrível imagem da cruz nos ensina. É que, diante dessa terrível imagem da cruz, vemos a singela beleza de algumas servas. O texto continua, meus irmãos, dizendo que estavam ali, no versículo 40, estavam ali algumas mulheres observando de longe. O único discípulo, homem, que estava aos pés da cruz era o apóstolo João. Os demais fugiram de medo. No entanto, as corajosas servas do Senhor estavam lá, acompanhando tudo. E Marcos cita os nomes de algumas delas. No versículo 40 ele diz que estavam ali Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Mas haviam outras que ele também não citou o nome. E mesmo de longe, essas mulheres estavam ali, firmes, fortes, observando tudo. E não por curiosidade. Veja que a morte é uma imagem terrível, mas que gera também curiosidade em muita gente. Por exemplo, se você está na estrada e de repente o tráfego fica lento, qual é a primeira coisa que você pensa? Teve acidente à frente. E quando você vai se aproximando e confirma que realmente teve um acidente, qual que é a coisa que você pensa em seguida? Será que alguém morreu? Infelizmente, por causa da curiosidade de alguns motoristas querendo ver gente morta em acidentes, eles acabam provocando outros acidentes. A morte assusta, mas ela também provoca curiosidade em algumas pessoas. Mas esse não era o caso daquelas mulheres. Não, elas não eram curiosas, elas não queriam ver um Galileu pregado na cruz por pura curiosidade. Elas serviam a Jesus. O versículo 41, nós lemos que as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e o serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 2 e 3, nós lemos que algumas dessas mulheres prestavam assistência a Jesus com os seus bens, a Jesus e aos seus discípulos. Elas não apenas acompanhavam Jesus, mas elas eram as mantenedoras do ministério de Jesus. Eram elas que sustentavam financeiramente o seu ministério. E note que o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo e aquelas que não são para envergonharem as que são. Os homens escolhidos por Jesus para serem seus discípulos, para serem seus apóstolos, foram os mais improváveis. Jesus não escolheu mestres da lei, teólogos, homens com formação teológica, mas sujeitos simples, comuns, sem muito estudo também. E o que mais nos impressiona era a maneira como ele tratava as mulheres. Em uma cultura em que a mulher não possuía nenhum valor, nenhuma importância, Jesus se importou com as mulheres, demonstrando todo o seu amor, toda a sua atenção e todo o seu cuidado a elas. E isso fez com que elas o servissem de todo o seu coração.
Aqueles e aquelas que Jesus escolheu como discípulos e discípulas eram os mais desprezados do mundo. E a igreja sempre será vista como desprezível pelo mundo. Se o nosso Salvador foi perseguido e desprezado e até morto, nós também seremos. Foi isso que Jesus disse na véspera da sua morte aos seus discípulos, lá em João 15, versículos 20 e 21. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Jesus ensinou os seus discípulos a humildade a lavar os seus pés. Assim como aquelas humildes e corajosas irmãs, devemos nos colocar completamente ao serviço do Senhor, com tudo o que temos, dispostos a corrermos riscos por Ele, a sofrermos por Ele e, se preciso for, a morrermos por Ele. Aquelas mulheres desprezadas pela sociedade, correndo riscos por estarem ali no Monte da Caveira como servas daquele condenado crucificado, tendo testemunhado a cena mais horrível de todas, que marcou profundamente as suas vidas, essas mulheres também testemunharam a mais bela cena de todas, 3 dias depois. O seu Senhor não ficou morto, ele ressuscitou. A morte não teve poder sobre ele. Ele entregou sua vida naquela terrível sexta-feira, mas a reassumiu na manhã de domingo. E essa será a nossa mensagem no próximo domingo, o domingo da ressurreição. Apesar de não podermos estar juntos pelo 2º ano consecutivo na Páscoa, nós sabemos que tudo o que estamos passando hoje é temporário, assim como foi a horrível morte de Jesus. Foi temporária. Por isso, a nossa esperança não está nessa terra, mas em Cristo, aquele que morreu naquela terrível sexta-feira, mas ressuscitou naquela bela manhã de domingo. Creia nele, descanse nele. Saiba que ele entregou a vida dele, sangrando naquela cruz, derramando seu precioso e santo sangue, sofrendo sobre ele o castigo que era nosso, para nos dar paz, para nos dar vida, para nos dar salvação. Arrependa-se dos seus pecados, confesse que somente Jesus é o Senhor da sua vida, o Salvador da sua alma. Creia nele, para que assim você tenha salvação. A ele toda a glória, toda a honra e o louvor. Que Deus te abençoe. Amém.